Então, dentro desse projeto, a Advocacia de Sucesso, hoje eu selecionei esse tema. Ele é um tema sensível. A gente fala sobre curatela de interditos, a gente interfere na capacidade civil de uma pessoa, né? Então, a gente tem que relembrar alguns conceitos importantes. Por exemplo, quando a gente fala de pessoas que são... Eu sei que pessoas que são absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. E existem pessoas que são consideradas relativamente incapazes, como, por exemplo, o menor púbere. Depois, aqueles que por uma causa transitória ou permanente não conseguem exprimir sua vontade. Pode acontecer de uma pessoa estar, né, gente, em coma, em estado vegetativo, viva, mas ela não tem condições de exprimir a sua vontade. Uma pessoa que está com uma doença, gente, neurológica ou doença degenerativa avançada. Eu posso estar me referindo aqui, gente, a uma senilidade, né? Uma senilidade na verdade, uma demência, né? A demência senil. A pessoa vai envelhecendo, pode acontecer dela, né, ir perdendo ali a memória. Então, diante desses quadros, a pessoa fica numa situação de fragilidade. Eu posso estar falando aqui, gente, de um ébrio habitual, eu posso estar falando de um viciado em tóxico, né, do pródigo. Então, o que a gente faz para proteger essas pessoas? Muitas vezes, gente, quando eu falo proteger, deixa eu só fazer um desbloqueio aqui. Muitas vezes, quando eu digo proteger, é proteger essa pessoa, gente, dela mesma. Tá? A gente vai proteger a pessoa dela mesma. Então, isso é complicado, né? Porque às vezes a pessoa perde a noção, não consegue administrar sua vida financeira, administrar o seu patrimônio, pagar suas contas. Então, dentro dos institutos assistencialistas previstos na nossa legislação, principalmente aqui no Código Civil, a gente tem a guarda, a gente tem a tutela, a gente tem a curatela. Então, hoje, eu tinha comentado com os alunos mais cedo, embora o Código de Processo Civil ele trate desse assunto dentro dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, tudo bem? A ação de interdição, é mais comum a gente utilizar uma nomenclatura hoje, uma nomenclatura mais humanizada. Então, normalmente a ideia de interdição, nós vamos colocar aqui até, deixa eu só passar aqui rapidinho, essa ideia da interdição lembra muito assim, eu vou interditar um determinado local, né? Eu vou interditar um local, eu vou interditar um bar. Então, essa interdição de pessoa pode parecer uma nomenclatura um pouco desumanizada, né? Então, é mais comum hoje a utilização da nomenclatura curatela, ação de curatela. Aí você vai fazer um pedido de curatela provisória, né? Pedir uma tutela provisória de urgência antecipada. Tá? Depois das provas técnicas, provas periciais, entrevista, nós vamos ter o quê, gente? Nós vamos ter a curatela definitiva, tem a figura de um curador. Esse instituto, gente, do direito civil e do direito processual civil, ele é híbrido, né? Você encontra aqui também algumas previsões no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de fato, a curatela, ela é uma medida excepcional. Tá? Porque eu acabo limitando a autodeterminação da pessoa. Eu acabo dizendo que uma outra pessoa, né, ou outras pessoas, porque pode ser uma curatela compartilhada também. Então, essas outras pessoas é que vão o quê, gente? Administrar, né? Eu vou estar ali sempre com você, se você precisar demandar em juízo, né? Essa ideia da representação e da assistência. Né? Então, o curador ele vai estar à frente de assuntos que têm natureza patrimonial, mas a gente tem que entender que é uma medida excepcional. Por isso que esse processo, ninguém interdita, né, uma outra pessoa no cartório. Vamos fazer uma escritura ali para interditar o meu parente. Não existe isso, tá? Na verdade, um procedimento especial, é feito perante o Poder Judiciário, tá? Na vara de família, ok? Então, e aí a gente tem a necessidade de intervenção do Ministério Público, sim, porque, em tese, envolve interesse de pessoa incapaz, tá? Então, eu coloquei aqui, gente, primeiramente, eu coloquei 2 modelos, tá? A gente tem 2 modelos, um modelo bem mais antigo, que eu até suprimi os artigos, porque ainda fazia referência ao código anterior, o Código de Processo Civil ainda, né, de 73, e eu tenho um modelo mais novo, que foi um processo que eu atuei, mas eu estava como terceira interessada, tá? Foi uma ação de interdição de um filho, né? A mãe interditando o filho, tá? E aí vocês vão ver que a história é um pouco, né, tensa, porque envolve exoneração de pensão alimentícia, tá? E aí eu vou explicar para vocês os pormenores.
Mas aí eu coloquei para vocês, por exemplo, uma sequência de artigos aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para que vocês possam entender, né, o caráter excepcional da curatela, né? Então, assim, a definição de curatela de uma pessoa com deficiência constitui uma medida protetiva extraordinária, né, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. Lembra que uma pessoa, quando ela é curadora, né, ela presta compromisso, ela é obrigada, tá, a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano, né? Olha que interessante. A curatela afeta tão somente atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, né? Outra vez, a curatela constitui uma medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. Beleza? Outra coisa, gente, em caso de urgência, tá? Relevância, urgência, e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lista ao juiz, ouvido o Ministério Público de ofício a requerimento do interessado, nomear desde logo um curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil. Resumindo a ópera, gente, quando normalmente a pessoa entra com a curatela, a gente pede uma tutela antecipada, tá? Eu posso utilizar aqui, além dos fundamentos previstos no Código de Processo Civil, eu posso utilizar o artigo 87 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu posso também me valer aqui, além do artigo específico, me valer do artigo 100 do CPC, falando sobre a necessidade daquela curatela provisória diante da probabilidade do direito. Então, vejam bem, diante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tá? Então, o que acontece, gente? Normalmente a pessoa entra com uma ação, tá, de curatela. Aqui eu coloquei um modelo antigo em que eu chamava ação de interdição, porque se você for olhar no Código de Processo Civil, ele vai falar de interdição, gente, tá? Eu falei que atualmente eu aconselho numa prova, eu aconselho na prática você colocar uma ação de curatela, tá? Por causa dessa questão mais humanizada. Mas assim, falar que é errado, errado não é. Porque essa nomenclatura ainda está sendo utilizada no Código de Processo Civil, tudo bem? E aí, olha o que eu trouxe para vocês depois revisarem. Legitimidade para promover a interdição. Por que você colocou a interdição, Raquel? Porque isso é o que está no Código de Processo Civil. A interdição, quem é que pode entrar com essa ação, gente? Aqui eu fiz algumas diferenças pontuais para a gente não se perder. Primeiro, é quem pode propor a ação de curatela. Segundo, quem pode ocupar a posição de curador. E quem é que normalmente pode ser curatelado? Quem é que pode ser interditado? Então, aí eu vou me lembrar dos ébrios, dos viciados em tóxicos, dos pródigos, aquelas pessoas que por uma causa transitória ou permanente não conseguem exprimir sua vontade. Eu tenho 2 exemplos aqui para vocês. Um era uma senhorinha de, eu acho que 80 e poucos anos, que ela tinha o Alzheimer muito avançado, né? E o juiz, gente, quando a gente dá entrada nessa petição, né, ele vai fazer ali o juízo de admissibilidade e ele marca uma entrevista. Se você tem uma prova médica, muitos laudos, tá? Gente, prova robusta. É possível que o juiz de cara, né, ele dê a sua tutela provisória, né? Vai passar por MP também, mas aí os juízes, normalmente, eles marcam de uma forma mais rápida uma entrevista. Antes a gente chamava de interrogatório, agora é uma entrevista. Nessa entrevista, gente, o juiz vai ouvir a pessoa, né, o interditando. Vai fazer uma sequência de perguntas e muitas vezes ali mesmo ele já percebe que a pessoa está para lá de Bagdá, né? Aí ele vai dizer, olha, com base no que eu tenho aqui e nos documentos apresentados, documentos médicos, tá? Eu vou dar a curatela provisória. Depois, esse sujeito vai passar por uma perícia e aí as partes vão poder formular os quesitos, ter o assistente técnico, tá? Ele vai passar, né, por todo um procedimento aí de uma prova pericial, uma prova técnica, e se tiver tudo ok, a curatela provisória, ela será convertida numa curatela definitiva. Tudo bem? Então, primeira coisa, quem pode promover a interdição? Gente, o cônjuge ou companheiro, parentes em geral ou tutores,
representante da entidade em que se encontra abrigado, interditando, ele pode estar numa situação de institucionalização. Pelo MP, a legitimidade deve ser comprovada por documentação que acompanha a inicial. Aí, o MP ele só pode promover a interdição em caso de doença mental grave, se as pessoas designadas nos incisos anteriores não existirem ou não promoverem a interdição, ou se existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas, né? Ele coloca uma espécie de legitimidade subsidiária, né, para o Ministério Público. Beleza. Aí, olha que interessante, gente. Esse julgado é de 2015. Tudo bem, ele é antigo, tá? Lembra de um detalhe. A ação visa a curatela, que é imprescindível para a proteção e amparo do interditando, resguardando a segurança social ameaçada ou perturbada pelos seus atos. Aqui é interessante porque ele fala sobre a ordem prevista no código, né? Se é uma ordem exclusiva, é uma ordem preferencial, na fixação da legitimidade ativa para propor ação de interdição, tá? E aí a enumeração dos legitimados, ela é taxativa, mas ela não é preferencial, podendo a ação ser proposta por qualquer um dos indicados, haja vista tratar-se de uma legitimação concorrente. A interdição pode ser requerida por quem a lei reconhece como parente, ascendente, descendente, de qualquer grau, parentes em linha colateral até o quarto, né? Então ele diz, essa ordem aqui seria uma espécie de legitimidade concorrente, tá? Então, olha que interessante, gente. Isso, a Ana perguntou, Raquel, é uma aula para a segunda fase do 44? Também, beleza? Porque a advocacia de sucesso, como ela tem uma pegada mais prática de modelos, né, ela vai ajudar. Quem está se preparando também para a primeira fase vai acabar pegando algumas informações, né? Mas de forma específica, a galera que está fazendo civil para a segunda fase, tá? E para quem já está na prática também quer se atualizar. Raquel, quem pode promover a interdição? Eu entendi, tá? E olha que legal, gente. Conforme destacado no artigo 1775 do Código Civil, as pessoas habilitadas para promover a ação diferem das habilitadas para exercer a curatela sobre o interditando. Essas duas legitimidades ativas obedecem apenas uma ordem taxativa, porém não preferencial, não é absoluta, pois caberá ao juiz analisar cada caso concreto e aplicar o melhor para o interditando, independentemente de o autor da ação ser indicado em primeiro lugar nos artigos antes citados. A legitimidade ativa na ação de curatela, portanto, ela pode perfeitamente ser dividida, né? Existe uma legitimidade para requerer a interdição e a legitimidade das pessoas habilitadas a exercerem a curatela. Então, eu coloquei aqui, gente, bem específico, quem pode ser o curador e quem pode ser também o quê? Primeiro, eu coloquei quem pode entrar com a ação de curatela, tá? Quem pode promover a ação de curatela? Quem pode ser autor? Lembra que a jurisprudência tem falado que essa legitimidade é concorrente, tudo bem? Não existe aqui, eu tenho que seguir à risca essa ordem. Não. Gente, uma coisa bem interessante. Da mesma forma que quando a gente fala de criança e adolescente, tem que sempre pensar no melhor interesse, na proteção integral, aqui também. Porque a curatela é excepcional. Então, eu sempre tenho que escolher, principalmente para ocupar a posição de quê, gente? Principalmente para ocupar a posição de curador, eu tenho que dar preferência para aquela pessoa que tem mais afinidade, né? Que às vezes tinha um vínculo maior, até mesmo de confiança, com a pessoa que está sendo o quê, gente? Curatelada, né? Então, olha que interessante. O cônjuge ou companheiro não separado judicialmente ou de fato é de direito curador do outro, quando for interdito. Aí, olha que interessante. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe, na falta destes, o descendente que se mostrar mais apto. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos, né? Por exemplo, o filho precede o neto. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz a escolha do curador. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz pode estabelecer uma curatela compartilhada a mais de uma pessoa.
isso aqui também, né, é algo importante e deve ser destacado. As pessoas referidas no inciso 1º, tá? Aí receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar, comunitária, sendo evitado o recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio, né? Internações. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado, observado o artigo 5º. Até aqui, gente, tudo lindo, tá? Então, o código diz quem é que pode ser o curador. Eu sempre vou pensar no melhor interesse, na proteção integral dessa criatura, que no fundo, se encontra numa situação de vulnerabilidade, tá? Aí, olha que interessante, eu fui colocando os artigos, vocês vão ler isso aqui depois, a gente não precisa fazer essa leitura juntos, né? Mas aí o que, gente? Se você está entrando com uma ação de curatela de alguém, Brasil, o que eu recomendo? Raquel, teve um caso aqui, gente, que é o caso da Augusta. Era uma senhorinha que tinha Alzheimer. Essa senhorinha, gente, ela recebia uma pensão, né, do marido, era uma pensão, né, de um valor considerável, ela morava na casinha dela, né, só que ela começou o quê, gente, até aquelas falhas de memória, tá? E aí o quê, gente? A filha, que morava mais próximo, ela ficou preocupada com a mãe, ela tinha uma ligação também mais, né, mais contínua, mais constante, então ela tinha outros irmãos, e aí ela falou assim, gente, o que vocês acham de interditar a nossa mãe? E foi um caso, gente, que eu achei interessante, sabe por quê? Porque quando a gente pensa numa curatela, a gente pensa assim, o curador vai morar junto com a pessoa curatelada, né? Eu vou pegar aquela senhorinha, vou levar para minha casa, vou cuidar dela. Agora, invertem-se os papéis. A gente tem visto muito isso com o envelhecimento da população. Então, percebam, gente, os filhos passam a ser os cuidadores dos seus pais. E aí, nem todos estão preparados para essa conversa, se é que vocês me entendem, né? Às vezes, um filho ou outro assume todo esse BO, que é um BO dos filhos em comum, né, gente? Se um pai ou uma mãe começa a perder o discernimento, a responsabilidade é de todos. Então, essa ideia de uma curatela compartilhada dá muito ampara isso. Porque, às vezes, os filhos estão o quê, gente? Casados, com seus próprios filhos também, enfrentando seus próprios BOs. Então, imagina, para um só dos filhos, porque, às vezes, aquele filho, eu acho isso uma injustiça, não sei se vocês estão me entendendo aqui, mas, às vezes, gente, imagina, eu tenho, sei lá, 10 irmãos. Todos os meus irmãos são casados, têm filho, e eu sou a única que estou solteira ainda. Então, a tendência é os outros irmãos acharem que, como a Raquel não é, né, a Raquel não tem filho, a Raquel não é casada, então deixa essa bomba para Raquel. Só que assim, gente, ele não é só meu pai, só minha mãe. Então, por isso essa ideia também de uma curatela compartilhada, tá? Só que esse caso que eu coloquei para vocês aqui, gente, né, o Marcos perguntou assim, ela vai ficar na plataforma? Vai, Marcos, vai ficar na plataforma, tá? Mas a gente começou, acho que foi umas 18h10, 18h20. Acho que foi isso, não foi, gente? 18h20? Foi 18h20 que a gente começou, não faz muito tempo não, tá, Marcos? Eu nem trabalhei os modelinhos ainda. Então, esse caso foi interessante, gente, porque essa senhorinha, ela estava completamente tomada pelo Alzheimer, a dona Augusta. E aí a gente marcou a entrevista no fórum, tá? E aí a gente levou, primeiro, essa filha conversou, porque assim, tinham outros filhos. Aí ela perguntou, gente, vocês querem assumir a curatela da nossa mãe? Não, né? Os filhos concordavam que tinha que ter a interdição, entre aspas, a curatela, mas ninguém queria esse BO, tá? E aí essa filha falou assim, gente, então eu vou assumir, tudo bem? Aí ela pegou uma declaração dos outros irmãos, dos outros, sei lá, por exemplo, 9 irmãos. Ela pegou uma declaração, tá? Dizendo, olha, nós concordamos que a nossa irmã seja a curadora. Sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque quando tem conflito, e normalmente tem conflito o quê? Quando tem muito dinheiro envolvido, a pessoa que vai ser interditada tem uma senhora pensão, ou tem, né, patrimônio, aí começa aquela briga. Só que os filhos, né, em geral, os parentes, eles nem sonham a cilada que eles estão entrando. Porque quando você, gente, presta lá o seu compromisso, você se torna curador, você tem que prestar contas, você tem que juntar recibo de tudo, você tem que dizer com o que você está gastando, você não pode usar o dinheiro para você, muito embora eu posso, dentro de uma ação de curatela, tá? Imagina, gente, eu trabalho, eu tenho filho, eu vou ser curadora da minha mãe, mas eu vou ter que ter um cuidador para ajudá-la enquanto eu estou trabalhando. Então, assim, eu vou ter que administrar o patrimônio da minha mãe, se for o caso, porque às vezes a gente vai intestar a pessoa, ela não tem nada, e o curador é que lute, né? Mas quando tem renda,
né, curador, ele pode pedir um prolabore. Olha, eu quero que o juiz fixe um valor, porque eu também estou abdicando de algumas coisas da minha vida, né, para poder cuidar e tudo mais, e isso tem um custo. Então, você pode pedir uma remuneração? Pode, tá? Isso é importante também que fique claro. Agora, quem assumiu a peteca, viu, gente, tem que prestar contas, tá? E aí o quê? Se começarem a perceber que o curador está se aproveitando da posição para ficar dilapidando dinheiro do pobre, do curatelado, né, você, na verdade, vai o quê, gente? Você vai ser removido, vai ter que responder civilmente, tá? E tem todas as consequências jurídicas. Beleza? Beleza. Então, nesse caso, ela pegou uma declaração dos outros irmãos, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês esse modelinho, porque fica mais fácil, porque aqui eu coloquei o procedimento, né? Lembra, quando o Ministério Público não é o autor da ação de curatela, ele vai ser ouvido, vai ser intimado, você vai colocar isso lá na inicial, que ele seja intimado para se manifestar na condição de fiscal da ordem jurídica, tá? Você vai pedir a perícia, você vai juntar, gente, todos os documentos médicos que você puder, né? Se você quiser juntar vídeo, áudio, mas você vai juntar todos os documentos médicos possíveis e imagináveis, tá? É claro que depois o juiz vai querer fazer uma perícia, tudo bem? E aí é bom também que você, né, nomeie um assistente técnico, né? Pelo menos para formular os quesitos bem formulados, porque, gente, o laudo, ele vai ser extremamente necessário. E o laudo do perito, ele é o norteador do juiz. É muito difícil numa ação de interdição, gente, de curatela, o juiz, ele destoar, embora ele não esteja vinculado a prova nenhuma, né? O juiz não se vincula, ele que valora as provas, mas é difícil, né? Você tem ali uma perícia, você tem quesitos, e aí imagina que o perito deu uma manifestação dizendo, olha, fulano não tem como gerir a sua própria pessoa, entendo que ele realmente deve ser interditado, entre aspas. Então, o juiz, ele normalmente fica ali, né, meio que preso, querendo ou não, a essa prova técnica. Ainda mais quando ela é corroborada, quando ela é ratificada, o quê, gente? Pelos outros, o quê? Pelos outros documentos médicos. Por isso, eu vou falar uma coisa que eu falo para todos vocês, gente. Toda vez que o seu processo ele necessitar de uma prova técnica, de uma perícia, é sempre importante você tirar do seu bolso e pagar um assistente técnico para acompanhar essa perícia, para também ajudar você, advogado, a formular os quesitos. Porque, tem coisa que a gente não sabe nem como pergunta. Tem ação em que você precisa da prova técnica, prova pericial. Aqui a gente está falando de uma incapacidade. Tudo bem? A gente está falando de uma incapacidade civil, de uma limitação da autodeterminação da pessoa. Só que tem outros casos de perícia. É uma perícia o carro com problema no motor. É uma perícia porque o tratamento dentário foi mal feito. Né? Uma perícia envolvendo um erro médico. Meu Deus, são tantas situações, né? E aí o que, gente? Você que é da área de direito, você vai falar assim, gente, o perito fez o laudo. Eu tô dizendo tudo isso para vocês porque eu tive um caso recente. É um caso, gente, muito estranho, muito estranho. E a pessoa que foi curatelada, foi interditada mesmo. Ela tem problema com drogas, né? É sazonal, beleza? Só que aí, gente, foi feita a perícia. Só que eu, particularmente, achei que a prova pericial foi muito tendenciosa. Sabe, assim, a pessoa foi entrevistada pelo perito, houve um encontro, e com base nesse encontro, em que a pessoa foi observada, o perito, utilizando os outros documentos médicos que foram juntados, entendeu que a pessoa não tinha a menor condição de administrar sua vida. Inclusive, a perita errou e falou assim, fulano não tem condições de nada. Ele é absolutamente incapaz. Opa, peraí. Não tem como a pessoa ser absolutamente... Gente, no Brasil, né, a pessoa só é absolutamente incapaz se ela for menor de 16 anos, ponto final. Então, se a pessoa tem um problema neurológico, uma doença degenerativa, e ela tá para fora de si, a pessoa não fala com nada, ela é, para o direito civil, relativamente incapaz. Então, e aí o que, gente? Eu achei o laudo tendencioso, porque o laudo dizia o seguinte, deixa eu só me ajeitar aqui.
O laudo dizia que a pessoa se portava bem, que a pessoa conseguia responder as perguntas, a pessoa conseguia se higienizar, fazer suas refeições, mostrava alguns CIDs, alguns distúrbios, né? Mas diz que a pessoa podia ir na padaria, podia ir comprar o pão, podia, sabe, sair de casa, mas falava assim, trabalhar jamais. Então, assim, gente, teve algumas coisas que eu falei assim, peraí. Aí, o que eu fiz? Quem entrou com a ação de interdição foi a mãe, querendo interditar o filho, maior de idade já. Mas isso porque, gente, vamos tentar entender o quebra-cabeça? O filho tem mais de 25 anos, gente. Não estuda, não trabalha. E aí o pai falou assim, vou entrar com a ação de exoneração da pensão. Ele não está estudando, não está trabalhando, não está nada, não sou obrigado. E aí ele entrou com a exoneração. Foi ele entrar com a exoneração, a mãe do filho entrou com a interdição do filho, dizendo, olha, não pode exonerar, porque ele, né, tem problema, ele é esquizofrênico, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem isso, ele tem aquilo, juntou um monte de documento médico, falou que ele já teve muito problema com droga. Eu sei, gente, que no final das contas, teve uma perícia que, na minha opinião, foi uma perícia suspeita, tá? E ela deu esse laudo. E aí, o pai entrou no processo de interdição, de curatela, como terceiro interessado, indo contra a curatela, dizendo assim, não, ele não tem requisitos para interdição. Ele tem capacidade civil plena, sim, né? E aí, gente, ficou naquele jogo do empurra-empurra, e aí veio o laudo. Para nossa surpresa, o laudo disse o quê, gente? Interdita esse sujeito, interdita esse sujeito. E aí eu falei para o meu cliente, eu falei, olha, você não conhece um psicólogo, psiquiatra, alguém que possa olhar esse laudo, olhar o processo, olhar a entrevista do seu filho que foi feita com o juiz, porque foi gravado, olhar os documentos e dar um parecer em cima desse laudo? E aí ele conseguiu uma psiquiatra e ela realmente falou que o laudo tinha algumas imprecisões, né? Que o caso não era de uma interdição absoluta, né? Quando muito uma relativa. E aí ela vinha desconstituindo, ela dizendo assim, olha, o método que o psiquiatra, que o perito usou, é um método questionável. Gente, como é que o advogado vai saber que o método que o psiquiatra usou, né? Porque, percebam, é uma área específica. Então, quando a gente precisa de perícia, tem que falar para o cliente, amiguinho, é importante você ter um assistente técnico, porque ele vai ter um diálogo de igual para igual com o perito. Se o cara me manda um laudo cheio de tecnicismo, só quem vai poder combater esse laudo é uma outra pessoa que seja da mesma área. Então, muitas vezes, a gente joga ali para o perito e não tem assistente técnico. Então, o advogado tem que se virar nos 30 na hora de elaborar os quesitos. Então, isso, gente, compromete a prestação jurisdicional. Entende? Então, o que acontece? Aqui eu coloquei para vocês o passo a passo, né? A gente entra, a gente pede uma curatela provisória, que seria uma tutela antecipada. A pessoa vai passar por uma entrevista. Antigamente falava assim em interrogatório. Então, o interditando será citado para em dia designado comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos, e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas, tá? Aqui, não podendo o interditando deslocar-se, o juiz ouvirá-lo, né, o ouvirá no local onde ele estiver. E a entrevista também pode ser acompanhada por um especialista, beleza? Durante a entrevista é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar as suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas, tá? Então aqui, a critério do juiz, poderá ser requisitada também a oitiva de parentes e de pessoas próximas. Gente, olha que interessante, essa questão de recursos tecnológicos. Eu participei de uma interdição, tá? Há alguns anos atrás, não muito tempo, era pós-pandemia, ou no meio ali da pandemia. Os filhos entraram para interditar o pai, só que o pai era casado, era um segundo casamento. Esse segundo casamento, eles tinham uma filha adotiva, pequenininha, e os filhos
achavam que a madrasta estava torrando o dinheiro do pai. O pai, gente, tinha uma senhora aposentadoria, né? Eu acho que ele era da Receita. Enfim, esse povo estava preocupado era com dinheiro, não era com o velhinho, não. E ele era um japonesinho, porreta. Gente, ele já estava ali no cabo dos 90 anos. Só que ele, gente, estava com aquele problema da idade, né? A demência senil, da idade mesmo, esquecidaço, né? Ele chamava a esposa de mãe. Então, e ela que fazia tudo, gente, levava no médico, né? Fez reforma na casa e transformou a casa para que a casa ficasse acessível, né? Dentro daquela pegada realmente de acessibilidade. Então, ela, né? Os filhos do primeiro casamento, ele era viúvo, inclusive, desconfiavam, né? Dizendo que ela não estava cuidando direito dele. Enfim, ela entrou, a juíza pediu para ouvi-la também no dia da audiência, e eu estava advogando para ela, para o interditando e para ela, para a esposa dele. E eu lembro que a entrevista foi online, gente, pensa na miséria, né? Um senhorzinho de idade, esse senhorzinho já não estava ouvindo quase nada, né? Mas diz que ele lia perfeitamente bem. Ele, né, lia e conseguia falar. Então, a juíza falou, eu falei para a juíza, excelência, nós estamos fazendo uma audiência pelo computador, né? Difícil pra caramba, o cara não ouve direito. Então, se a senhora puder, escreva no Word as perguntas, porque ele é muito bom de leitura. E ele vai responder. Foi dito e feito, gente. A juíza ficava lá digitando as perguntas no Word, no meio da audiência, e ele lia e respondia. É óbvio que ele respondia tudo errado, porque ele estava para lá de Bagdá, e ela realmente entendeu que o caso era de interdição, né, curatela. Só que aí ela perguntou para a mulher, para a esposa, por que a senhora não entrou com a ação para interditar? Porque ela falou assim, por quê? Porque ele me deu uma procuração há alguns anos atrás. E com essa procuração eu resolvo tudo. Então, eu nunca vi necessidade de movimentar o judiciário para ter um título de curadora. Porque eu já resolvo tudo. Eu já tenho senha de tudo, né? Eu sei, gente, que ele foi, de fato, interditado provisoriamente. Houve a curatela provisória. A juíza nomeou a esposa, porque, gente, os filhos nem moravam na mesma cidade. Teve um deles que nem no país morava. E aí a juíza falou, gente, esse cara tem um problema de demência. Para ele, imagina, quem vai ser a curadora dele vai ser a filha que mora lá no Pará. E aí, esse deslocamento, essa mudança de rotina, deixa a pessoa mais perturbada. Então, a juíza falou, olha, não tem sentido, ele convive com a esposa e com a filha mais nova, vou deixar, ela vai ser a curadora provisória. E aí, os filhos entraram com uma ação de prestação de contas, de exigir contas contra ela. E aí virou o quê, gente? Aquele furdunço, tá? Depois, os filhos entraram com uma ação para anular negócios jurídicos que tinham sido realizados, né? E virou aquele, né, gente, aquele angu de caroço. No final das contas, o cara morreu, né? O senhorzinho lá de 90 anos morreu, gente. E aí, né, depois disso, o processo foi para outro advogado, eu não acompanhei mais, né? Mas eu me lembro que foi um caso bem interessante. Outra coisa que eu ia falar lá atrás, gente, eu acabei não falando, né? Esse caso daquela senhorinha que estava com Alzheimer, lembra que eu falei que tinha outros irmãos envolvidos na parada? Raquel, e quando os outros irmãos, ficam disputando a curatela? Então eu entro para interditar minha mãe e eu peço para o juiz intimar os meus outros irmãos para que eles participem do processo, para dizer, né, para o juiz escolher quem vai ser o curador. Quando todo mundo está de acordo, então pegue uma declaração dos outros irmãos, dizendo, nós concordamos que a nossa irmã fulana seja a curadora, você já evita o desgaste. E nesse caso, gente, que foi o da senhora Augusta, ela foi ouvida na entrevista, ela não sabia nada, gente, quem era o presidente, qual era a moeda que estava vigente na época, nada. Ela não dava notícia de nada. Ela estava, tipo, infantilizada, né, por causa do Alzheimer. Aí o juiz deu a curatela provisória, ela fez a perícia, depois foi convertido para a curatela definitiva, né, teve tudo bonitinho, né. Inclusive, gente, aqui, ó, o Código de Processo Civil, ele diz, dentro do prazo de 15 dias contados da entrevista, olha que interessante, o interditando, ele pode impugnar, gente. O interditando pode impugnar o pedido. Porque às vezes a família está querendo interditar e a pessoa diz assim, peraí, eu não sou incapaz. Vocês que estão querendo pegar meu dinheiro, né?
Então, olha que interessante, o interditando ele pode constituir advogado e, caso não o faça, deve ser nomeado um curador especial para ele. Isso é importante. Você já pode revisar o 7.2. Quem normalmente é curador especial é a Defensoria Pública, tá? Caso o interditando, então, não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente pode intervir como assistente. Lembra que eu falei para vocês? A mãe buscou a interdição do filho, o pai não concordava, eles eram separados, né, divorciados, na verdade, e aí o pai entrou como, né, terceiro interessado, porque ele não concordava com a interdição do filho, né? Até porque o pai, né, gente, tinha uma ação em curso de exoneração de alimentos. Então, são assuntos bem delicados. Aí, decorrido o prazo, o juiz determina a produção de prova pericial para avaliar a capacidade do interditando para praticar os atos da vida civil. Beleza? E aí, o juiz vai proferir a sentença. Na sentença, ele vai nomear o curador, que poderá ser o requerente da interdição, fixará os limites da curatela segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito. Então, isso aqui tudo vai depender muito da perícia. Considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. Lembrando que a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado, né? Isso aqui é muito interessante, gente. Aí, ó, aqui os detalhes da sentença, que é inscrita no Registro de Pessoas Naturais e imediatamente publicada na Rede Mundial de Computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado ao juízo e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 6 meses na imprensa local, uma vez, né, aqui ó, onde permanecerá por 6 meses na imprensa local, uma vez e no órgão oficial por 3 vezes, com intervalos de 10 dias, constando do edital o nome do interdito e do curador, a causa da interdição, então, os limites da curatela e não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Beleza. Gente, no final das contas, né, o juiz delimita tudo. Aqui, eu coloquei para vocês também a ação de remoção da curatela. É isso mesmo, gente, tá? A pessoa, às vezes, foi interditada por um problema de prodigalidade, um problema com droga, um problema com álcool, e ela, o quê, gente? Se curou, tá? E aí, o quê, gente? Maravilha. Ela mesma pode entrar com uma ação para levantamento da curatela. E aí ela vai passar por uma perícia também, tá? Então aqui, ó, não esquecer, o artigo 756 do CPC, ele traz o caminho invertido. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou. O pedido de levantamento, ele pode ser feito pelo interdito, pelo curador dele ou pelo MP. Esse rol aqui, gente, é um rol exemplificativo. Esse aqui é, tá? Gente, é muito melhor para o ordenamento jurídico brasileiro o que, gente? O levantamento da curatela, do que a própria curatela. Tudo bem? Porque aqui o sujeito está voltando à sua autodeterminação. Então, é muito interessante isso, tá? Depois eu quero que vocês deem uma lidinha aí nesse levantamento da curatela. Eu até coloquei para vocês, ó, um julgado interessante sobre levantamento, que é um caso curioso que foi parar no STJ. Mas agora, o que eu quero falar com vocês? Eu trouxe alguns modelinhos, tá? Eu vou mostrar um modelinho mais simples, que é um modelinho que a senhorinha tinha Alzheimer, e um outro que foi promovido pela Defensoria Pública. Tudo bem? Pode voltar comigo aqui. Olha que interessante. Excelentíssimo senhor juiz de direito, ou ao juízo de direito, da vara de família, órfãos, seções, da circunscrição judiciária de Ceilândia, aqui no caso do Distrito Federal. Hoje a gente pode colocar ao juízo, né? Ao juízo de família, órfãos, seções de Ceilândia. Nem precisa mais colocar isso aqui, viu, gente? Da circunscrição judiciária. Ângela, que foi a autora, era a filha. Aí, né, o estado civil dela vem respeitosamente, presidente de Vossa Excelência, por intermédio dos advogados abaixo assinados, com fulcro nos artigos do Código de Processo Civil. Você volta lá no código e coloca aqui, tá? Propor a presente o quê, gente? A presente ação de interdição. Essa aqui, gente, é uma ação antiga que eu fiz. Raquel, é melhor colocar ação de curatela, né? Eu entendo que hoje é melhor colocar ação de curatela.
beleza? Com o pedido de tutela antecipada, né? Aqui, ó, a gente poderia colocar com o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Aqui é uma versão antiga. Eu vou interditar quem? A senhora Augusta, ora interditanda, brasileira, viúva, atualmente com 82 anos de idade, pensionista. Vou qualificá-la conforme as razões de fato e de direito que se seguem. Aí, olha que interessante, síntese fática, você vai contar o que aconteceu, né? A pessoa foi diagnosticada, a pessoa começou a apresentar um determinado comportamento, você vai narrar os fatos. E aí eu coloquei também fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial. Fui colocando os artigos mais importantes. Ó, sobre o procedimento de curatela, a interdição presta-se à declaração de incapacidade absoluta ou relativa daquele que está privado, total ou parcialmente, do seu discernimento e da aptidão de exprimir livremente a sua vontade. O juiz fixará o grau de incapacidade, os limites. Lembrando, gente, aqui você tem uma doutrina mais antiga que foi citada e lembra que dentro da curatela eu não tenho uma incapacidade absoluta. Só é absolutamente incapaz no Brasil, pelo menos por hora, tá? Os menores de 16 anos. Então, a pessoa, quando ela é interditada, curatelada, por mais que ela não tenha discernimento nenhum, gente, zero, ela não pode ser considerada absolutamente incapaz. Ela é relativamente incapaz, tá? Então, aqui, citei também o professor Alexandre Freitas Câmara, né? A interdição serve para quê? É a instituição de um curador para o interdito. Isto, aliás, decorre naturalmente do nome empregado pela legislação para designar o procedimento que ora se estuda, da curatela dos interditos. Assim sendo, o interditando doente mental, tal razão levará o juiz a instituir uma curatela, relação jurídica que se estabelecerá por força da sentença entre o interdito e o curador. Vista desse modo, a sentença é inegavelmente uma sentença constitutiva, já que determina a criação de uma relação jurídica nova, né? Aqui seria mais uma informação para concurso público, né? Não é nem para advocacia. A sentença, ela declara a pessoa interditada, né? Ou seja, ela já era interditada até mesmo antes, né? Ou ela é constitutiva, ela cria uma realidade nova, tá? O STJ, ele entende que a natureza jurídica da sentença, ela é constitutiva. É dali para frente, tudo bem? É claro, gente, que dependendo da prova técnica, da perícia, é possível, inclusive, questionar, né, invalidar atos que foram praticados pela pessoa antes, dependendo, né, da situação concreta, mas, em regra, ela é uma sentença constitutiva, tá? Aí eu coloquei aqui, gente, ó, acerca desse tema, colacionam-se alguns julgados. Aí eu coloquei alguns julgados, né? Interdição provisória, ação de interdição, né? Aqui são julgados mais antigos, vocês vão observar pela data. Depois eu coloquei, por todo o exposto, a autora do presente feito, ela requer o quê? A concessão de uma liminar da antecipação dos efeitos da tutela, reconhecendo-se a incapacidade da interditanda no tocante à administração de seus bens e gerência de sua vida financeira, com a consequente nomeação de Ângela como sua curadora provisória, condicionada ao compromisso, que o curador presta o compromisso, a citação da interditanda para comparecer à entrevista, a ser oportunamente designada por esse douto juízo, onde será efetivada a sua inspeção judicial, bem como para oferecer defesa caso queira, né? A intimação do representante do Ministério Público, seja ratificada a tutela antecipada, decretando-se em caráter definitivo a interdição de Augusta, ou, né, a curatela de Augusta, no tocante à administração de seus bens e gerência de sua vida financeira, com a consequente nomeação de Ângela como curadora definitiva, sejam promovidas por esse insigne juízo, por essa insigne vara, as formalidades legais junto ao registro das pessoas naturais, né, conforme previsão legal do CPC e também do Código Civil, e protesta a autora provar suas alegações por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pela prova documental anexa, testemunhal, conforme rol abaixo, e prova pericial, caso Vossa Excelência entenda necessária. Essa prova, tá, gente? Ela é feita, a prova pericial. Dá-se a causa o valor de 510, tá? Na época aqui, acho que era o salário mínimo, gente, né? E nesses termos pede deferimento. Por quê? É uma ação, gente, que, em tese, você não tem um conteúdo econômico. Eu vou ficar aqui administrando seus bens. Ah, Raquel, será que eu posso colocar aqui no valor da causa o salário da pessoa, né? Como aqui, gente, né? Qual é o conteúdo econômico dessa demanda? Porque ele vai administrar os bens,
Às vezes a pessoa recebe aluguéis, né? Às vezes a pessoa tem uma pensão. Então, eu normalmente tento colocar o valor da causa mais baixo que puder, para poder diminuir também o valor das custas. Então, aqui como não tem um conteúdo econômico propriamente dito, então eu coloco um salário mínimo, tá? Muito bem. Aquele outro modelo, ele é um modelo diferente, depois vocês vão ver com mais paciência, não preciso ficar lendo tudo, mas é aquele modelinho, gente, que eu falei para vocês que foi pela Defensoria Pública de uma mãe querendo interditar o filho, né? Por problemas aí, principalmente de jogatina, problemas de drogas, tá? Então, olha aqui. Ao douto juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Goiânia, Maria, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Goiás, vem a digna presença de Vossa Excelência, propor a curatela/interdição com pedido de tutela provisória de urgência em face do seu filho Arthur, brasileiro, solteiro, portador do RG tal, inscrito tal, residente domiciliado no mesmo endereço, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos. Então, a diferença aqui é o quê, gente? Se é você que está promovendo a ação, né? Fulana vem por intermédio do advogado, abaixo assinado, procuração anexa, né? A presença de Vossa Excelência. Se você, eu até, né? Aqui eu vou colocar curatela/interdição, né? Por enquanto. O que eu disse para vocês que aqui é mais uma briga de nomenclatura, né? Há quem entenda que a interdição é muito puxada, muito pesado esse nome. Então, você pode colocar curatela/interdição. E aí, começa gratuidade e justiça. Ela pediu gratuidade. Em observação ao disposto nos artigos 98 seguintes, a requerente afirma que não possui recursos suficientes para arcar com os custos do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, pelo que indica para a assistência judiciária da defensoria. Depois, as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública. Isso aqui também para o advogado particular não interessa, tá? Mas vocês sabem que a Defensoria Pública ela tem direito à intimação pessoal, tem prazo em dobro para todas as manifestações, exceto quando a própria lei prevê prazo próprio, tá? Então, aqui para a gente, o interessante na advocacia privada seria, né, a questão da gratuidade e justiça, se a pessoa realmente fizer jus, né, que é o autor da ação. Depois, a requerente é mãe do interditando, conforme a certidão de nascimento, conforme o relatório médico carreado, o interditando, ele é portador de uma esquizofrenia, que é uma doença incapacitante, faz tratamento psiquiátrico medicamentoso, apresentando surtos constantes, necessitando de cuidados de sua genitora para realizar as atividades da vida civil. Diz-se que se trata de uma doença codificada, esquizofrenia, né, transtornos esquizotípicos, transtornos delirantes, conforme relatório médico jungido. A genitora informa que desde criança o interditando apresentava sintomas de esquizofrenia, relatando que em certa ocasião colocou fogo em seu computador e que na adolescência consumia drogas, sendo encontrado perdido em diversos locais. Ademais, conforme segundo o relatório médico, o interditando foi admitido em 2017 numa clínica para tratamento de transtorno mental comportamental, devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas. O relatório narra que o interditando chegou apresentando transtorno psicótico associado à psicose não orgânica, não especificada, e transtorno afetivo bipolar, doenças codificadas, né? Deixa eu ver aqui. Esquizofrenia, transtornos delirantes, transtorno afetivo bipolar. Por derradeiro, informa que o tratamento foi finalizado com uma pequena melhora. No entanto, ele apresenta constantemente crises devido à esquizofrenia. Diante do quadro, o interditando vive sob os cuidados da sua mãe. Tudo bem? Beleza. No que concerne aos bens, o interditando ele não possui bens e nenhum benefício previdenciário. Entretanto, o interditando e sua irmã recebem uma pensão alimentícia do genitor, correspondente a 20% do seu salário, que equivale atualmente a 1.000 e pouco, né? Conforme dispõe nos autos do processo tal tramitado perante o juízo da 5ª Vara de Família de Brasília e extratos bancários. Portanto, o interditando percebe uma pensão alimentícia, né, conforme documentos. É digno de nota que o interditando, o filho, né, ele possui outra filha, que é a Laura, nascida em 2016. A requerente fez um acordo verbal com a genitora da criança, referente à pensão alimentícia para menor, onde ficou estabelecido que o interditando dividisse sua pensão concedida pelo genitor do réu, avô paterno da criança.
Ocorre que o genitor do interditando ingressou com uma ação de exoneração de alimentos, processada sob número tal, em trâmite perante o douto juízo de Brasília, sobre a alegação de que ambos os filhos tenham alcançado a maioridade, além de que possui outros 2 filhos alimentantes. Por todo o exposto, a autora requer a concessão da curatela provisória, com o escopo de representar o interditando nos autos do processo informado no parágrafo anterior, sendo que naquela demanda o juiz responsável pelo feito, concedeu prazo de 30 dias úteis para regularizar a representação processual do interditando, conforme cópia do despacho. Portanto, a autora requer a interdição do requerido a fim de representá-lo em todos os atos da vida civil. Por fim, há de se ressaltar que a requerente apresentou anuência do irmão do interditando, qual seja Davi, o qual concorda que a requerente seja a curadora do interditando, Na verdade, aqui, gente, é importante a gente só destacar para não ficar perdido, é como se eu falasse assim, vem cá comigo. Esse aqui é o Arthur, tudo bem? Esse aqui é o pai do Arthur, que tinha entrado com uma exoneração de alimentos, porque o Arthur já tinha maioridade e não estava trabalhando nem estudando. Então, a mãe do Arthur, que tem outros filhos, só que de outros relacionamentos, salvo engano, ela tem mais outros 2 filhos aqui, ela entrou pedindo a interdição, a interdição, a curatela do filho. Por quê? Porque ela estava tentando se manifestar na exoneração, e aí o juiz falou assim, quem é você? Porque o pai entrou com a exoneração contra o filho. Por que você está querendo fazer a defesa dele, já que ele não é interditado? Então, ela correu atrás da interdição do filho. Tá? Isso, gente. Loucura isso aqui. Então, aí, olha que interessante. Em homenagem à clareza expositiva e à boa técnica, seguem analisados os fundamentos jurídicos que baseiam a presente peça vestibular em tópicos autônomos. Aí veio falando da legitimidade para ser, para promover a interdição, para ser curadora. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Entretanto, há hipótese em que a pessoa é incapaz. Diante da incapacidade, surge a interdição com o escopo de conceder proteção aos incapazes no tocante a seus interesses e garantir a preservação dos negócios realizados por eles com relação a terceiros. Depois, nesse sentido, o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio a preservar a tutela da dignidade e liberdade da pessoa com deficiência, ao invés da anterior dignidade e vulnerabilidade, primando pela sua inclusão na sociedade. Para tanto, o Estatuto reza que a presente legislação é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades. Aí foi... Gente, a ação de interdição é simples. Por quem sou eu na fila do pão? Eu tenho legitimidade para pedir interdição? Tenho. Eu tenho legitimidade para ser curadora também? Tenho. E eu vou explicar o que aconteceu. E vou dizer, olha, pelos laudos, a pessoa tem um grau de incapacidade relativa. Então, de acordo com esse grau de incapacidade, eu vou atuar como curador. Então, é basicamente isso que você vai pedir. É claro, quando tem outras pessoas, outros filhos, por exemplo, que também queriam exercer esse munus público, aí você vai chamar essa galera, vai intimar para essa galera ser ouvida, E o juiz vai decidir quem tem melhores condições para ser o curador, ou estabelecer ali uma curatela compartilhada, Então, aqui, em regra, a curatela será limitada à restrição da prática de atos patrimoniais, preservando-se, na medida do possível, a autodeterminação para a condução de situações existenciais. Aí cita aqui o autor Nelson Rosenwald, tá? Não vou ler tudo não, tá, gente? O ordenamento lhe conferirá proteção ainda mais densa do que aquela deferida a um deficiente capaz, demandando o processo legal. Com efeito, por mais grave que se pronuncie a patologia, é fundamental que as faculdades residuais da pessoa sejam preservadas, notadamente as que digam respeito às suas crenças, valores, afetos, num âmbito condizente com o seu real e concreto quadro psicofísico. Isto é, atos que importem nas suas necessidades existenciais atreladas à dignidade. Por isso, em sendo possível, é importante a oitiva do requerido, bem como a análise do caso concreto por uma equipe multidisciplinar, para que na sentença sejam determinados os limites da curatela, respaldada na legislação vigente,
a requerente busca a interdição do seu filho e sua nomeação no encargo de curadora dele. Então, ela foi explicando, juntou aquela, né, gente? Juntou vários documentos médicos, tá? Abriu um tópico para falar da curatela provisória, são requisitos da tutela antecipada, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante o artigo 300 do CPC. No caso em tela, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela, a verossimilhança da alegação está demonstrada pelo juntado do laudo médico, o qual evidencia as enfermidades do requerido, fato este que compromete a sua capacidade de discernimento e entendimento. Por sua vez, o receio de dano irreparável se revela na necessidade de proteção imediata da dignidade da pessoa humana, que demanda gastos para cuidar de sua saúde. Outro sim, conforme dito antes, a curatela se faz necessária para que a autora possa regularizar a representação processual dele lá na outra ação que estava em curso. O não deferimento da interdição em sede de tutela antecipada, dadas as evidências de incapacidade, pode ocasionar prejuízo de difícil reparação ao interditando, principalmente quanto à sua saúde. Portanto, com o escopo de conferir proteção preventiva, o qual ele é incapaz de cuidar de seus bens, é imperiosa a antecipação da tutela com a nomeação de sua genitora como curadora provisória. A esse propósito, aí colocamos aqui, né, foi colocado um conceitozinho da professora Maria Berenice Dias. Em casos análogos, eis os precedentes judiciais. E aí colocaram aqui alguns julgados. No final das contas, sendo assim, requer a concessão da curatela provisória para que a requerente possa representar o interditando em todos os atos da vida civil. Aí, ante o exposto, requer a Vossa Excelência a observância às prerrogativas dos membros da Defensoria. Depois, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, em conformidade, né, com a Constituição e os artigos 98 e seguintes do CPC, por não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários de advogados sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A concessão da curatela provisória para que a requerente possa representar o interditando em todos os atos da vida civil. A citação do interditando, né? A designação de uma audiência, caso seja possível, onde restará comprovado o estado de incapacidade do réu. No caso aqui, gente, não é bem uma audiência, é uma entrevista, tá? Seja ouvido o nobre membro do Ministério Público e o julgamento procedente do pedido, confirmando a tutela antecipada, o que se espera, né, decretando a interdição do requerido, bem como a nomeação da requerente como curadora definitiva do filho, o qual prestará compromisso na forma da lei. Né, a qual, né, porque é a curadora que presta o compromisso. Protesta pela produção de todo gênero de provas em direito, especialmente documental, dentre outras que se fizerem necessárias. Né? Então aqui, gente, ó, esse foi né, a Defensoria certifica que todos os documentos juntados conferem com os originais. A audiência de conciliação e mediação não deve ser realizada em estrita observância aos ditames do 334. Na verdade, gente, como a interdição, a curatela, é um procedimento especial de jurisdição voluntária, não está dentro do procedimento a previsão de uma audiência de conciliação e mediação. O normal é uma primeira entrevista e depois o quê, gente? Prova pericial documental. Eu não costumo ver nem a segunda audiência, que seria uma audiência de instrução e julgamento, tá? Aí colocou o valor da causa aqui, né? Aqui, acho que colocou o valor da pensão alimentícia, né? Vezes 12, enfim, porque tinha um conteúdo econômico. Termos em que pede deferimento. Essa ação é também informação antiga, tá? No final das contas, gente, o que aconteceu aqui? Eu vou dizer para vocês. Esse processo deu uma reviravolta muito grande. Por quê? Foi feita uma primeira perícia pelo tribunal e uma perícia totalmente estranha. E aí a gente pediu uma segunda perícia. A gente falou assim, poxa, não foi conclusivo, a gente quer uma segunda perícia, e foi aceito. Porque, deixa eu repetir para vocês, a mãe buscou a interdição do filho. Por quê? Porque o filho estava respondendo numa ação de exoneração de alimentos. E, né, de fato, né, a mãe e o filho não querem perder essa pensão. E aí o que acontece, gente? Quando o pai descobriu a existência da interdição, da curatela, ele interveio como terceiro interessado, dizendo que ele não concordava, que o filho tinha condições de trabalhar assim, né? Que, na verdade, ele tem esse problema com droga, mas, assim, ele pode ser uma pessoa funcional, né? E aí o que acontece? A gente teve uma reviravolta porque foi feito um segundo laudo e o segundo laudo falou, olha, ele não é incapaz. Ele pode sim trabalhar, ele pode. E aí, gente, só que por ele ter
isso aqui foi muito interessante. Esse primeiro processo, que foi um processo de 2018, ele não foi interditado. Foi concedida a curatela provisória, depois a curatela foi cassada e ele não foi interditado. Mas ainda assim, gente, o juiz que estava cuidando da exoneração não exonerou. Porque o juiz falou assim, ele pode não estar interditado, mas ele não está trabalhando. E ele tem problema com droga, ele tem diagnóstico, usa medicamento. Então, assim, foi muito estranho esse julgamento aqui no Goiás, gente. Ele não foi interditado. E aí, o que acontece, gente? Ele não foi interditado, mas a exoneração também não foi acolhida. O pai tinha que continuar a pagar. Aí, gente, nesse ano passado, foi esse ano 2025, no finalzinho do ano, gente, início desse ano, a gente entrou com uma segunda exoneração de alimentos contra esse filho, né? Dizendo que o tempo já tinha passado e aí nada acontecia, né? A gente entrou com a ação de exoneração de novo. Gente, adivinha o que aconteceu? A gente entrou com a exoneração, a mãe entrou com a interdição de novo. Acreditam nisso, gente? Mesmo iter criminis, né? A gente entrou com a exoneração, dizendo, e aí, né? Será que agora ele está em condições? E aí o que acontece, gente? A gente entrou com a exoneração, ela descobriu a exoneração, entrou com a interdição de novo, e aí, nessa segunda vez agora, ela juntou os documentos, tá? E o laudo da perita disse que ele não tinha condições de gerir a própria pessoa. Então, houve a interdição, e aí o que, gente? Se dá, né? Interditou, o que aconteceu com a exoneração de alimentos, gente? Exoneração de alimentos também foi para o espaço, né? Porque se ele não estava interditado antes, e mesmo assim não deixaram de tirar a pensão, imagina agora. Então, assim, eu quero dizer para vocês com toda essa ladainha, que eu sei que são muitas histórias, mas aqui são casos reais, gente. Aqui é uma que bagunça, são casos reais. Os casos que vão aparecer, gente, não são lineares, né? O mais linear aqui para vocês, eu vou ser sincera, o mais linear aqui foi o da Augusta, que foi uma senhorinha de 80 e poucos anos com Alzheimer, né? E aí, gente, por exemplo, era um caso interessante que eu tinha que compartilhar com vocês. Ela não queria sair da casa dela de jeito nenhum. Ela morava numa rua e a filha morava numa outra quadra, mas na mesma cidade. E aí ela tinha um problema de Alzheimer que retirá-la daquela realidade dela, da casinha dela, das coisas que ela fazia, aquilo seria mais impactante. Então, a gente explicou isso para o juiz, a gente falou assim, ó, a filha vai ser a curadora, mas a filha não vai morar com ela, né? A filha, a gente vai pagar uma cuidadora, né? A filha vai estar sempre presente, mas levar no médico e tudo, mas assim, vai ter alguém com ela na casinha dela, né? Para que vocês entendam também que às vezes, tudo depende, né, gente? Às vezes tirar a pessoa daquela rotina dela é mais impactante para uma doença cognitiva. Então, e aí foi um caso que o juiz deu a curatela mesmo, né? O curador não morando junto com o curatelado. Né? Então, as pessoas elas têm que saber, gente, que ser curador, gente, é a treva, tá? Ser curador, você tem que prestar contas. Você é responsável, gente. Se a pessoa causar danos, quem responde? O curador. O curador responde pelo curatelado, tem que prestar contas. Então, você está sob pressão, né? Tem que ficar juntando documento. Eu já vi caso, gente, de curador que ele contrata contador para poder o quê, gente? Ter todas as notas fiscais digitalizadas, tudo. Porque se aparecer uma prestação de contas, eu vou dizer, o MP está de cima. Porque a gente tem muitos casos, infelizmente, de filhos que querem a todo custo, gente. Às vezes o pai ou a mãe dá um menor sinal de problema cognitivo, a pessoa já quer interditar e já quer colocar o quê, gente? Naquele, né, no asilo agora que é o asilo gourmet, né, que eles falam, que é aquele asilo chique, o spa dos velhinhos. Então, ou seja, colocar a pessoa ali, administrar ali a pensão da pessoa, pagando ali, e o quê, gente? Deixando a pessoa ali abandonada à sua própria sorte. Num lugar chique, num lugar de luxo. Então, hoje o Ministério Público, como é uma medida excepcional, o Ministério Público está de cima. Então, se as pessoas sonhassem, né, como é difícil exercer esse munus público, as pessoas não discutiam, não brigavam para ser aí, né, curadoras. Tá? Então, é importante também que você, o quê, gente? Na hora que você for atender o cliente, você fala assim, você sabe qual é a treta que você está entrando, né? Você vai pegar essa treta sozinho, você vai compartilhar com seus outros irmãos, vai ser uma curatela compartilhada, porque você vai ter uma série de responsabilidades, né? Você tem que cuidar, você responde mesmo, presta contas.
Gente, eu tô falando que é uma prestação de contas minuciosa de cada centavo que você gasta da pessoa com ela mesma. Porque o dinheiro é para ela, o dinheiro é dela, para ela, né? Se o curador, gente, ele tá tendo que, às vezes, Raquel, eu tive que reduzir minha jornada de trabalho para cuidar do meu pai. Então, será que eu posso pedir pro juiz para fixar um prolabore para mim? Sim. Porque, gente, o curador, ele não pode pensar, como eu tô cuidando de meu pai, eu vou pegar um dinheirinho aqui como se fosse para me remunerar. Eu mesma faço isso de ofício. Não pode, gente. Isso vai dar um BO lá na frente. Se você precisa de um prolabore, peça pro juiz. Agora, o dinheiro que a pessoa recebe é para ela, é dela. Você apenas administra isso. Né? Então, assim, é um papel importante, principalmente hoje, numa população mais envelhecida, pessoas que têm cada vez mais doenças neurológicas, tá? Problemas com droga, né? Nós temos aí muitos casos muito tristes de crack, né? Entre outros, tá, gente? Que vão, né, acabar o quê, gente? Que vão acabar impulsionando o uso desse mecanismo, que é a ação de curatela dos interditos. Ficou mais ou menos claro? É uma petição simples, né? É uma inicial, então tem endereçamento, vara de família, né? Você tem ali, gente, as pessoas que têm legitimidade para propor, quem é que pode ser interditado, quem é que pode ser curador. Você vai contar uma historinha, né? E o que vai ser o diferenciador aqui, gente, o marco divisor de águas é a quantidade de provas que você tem. Periciais, médicas, né? Somado à entrevista e a perícia que é feita dentro do processo. Beleza? Então aí o juiz vai analisar isso. Lembrando também que se você não concorda com a sentença, você pode recorrer, tá? E aí é isso, tá bom? Lembrando também de uma coisa, gente, a sentença que decreta a interdição, por mais que tenha recurso, o recurso só tem efeito devolutivo. Tá lá no 1012, parágrafo 1º. Tá? Então não tem efeito suspensivo. Isso é importante também, pode cair para vocês. Tá? Gente, ficou claro? Foi uma aula, acho que mais, assim, é pesada e leve ao mesmo tempo, né? É um assunto um pouco pesado, mas vocês perceberam que a estrutura da petição é uma estrutura normal, né? Você conta ali os fatos, traz ali o quê, gente? As consequências jurídicas, coloca uma fundamentaçãozinha, um julgado sobre o seu caso específico, né? Pede a curatela provisória, pede a entrevista, né? Se for o caso, a intimação dos outros parentes, para dizer se eles concordam, se eles discordam, né? Daquela pessoa ser ou não a curadora. Né, valor da causa, joga ali mesmo o salário mínimo, né, para ter um valor mais baixo, tá? Então era isso, meus amores, espero que tenha sido produtivo para vocês, tá? Eu acho que a gente ainda tem mais 2 aulinhas e eu prometi que a gente vai trabalhar com uma peça de inventário, né, uma inicial de inventário, e eu quero também um divórcio feito em cartório, para vocês terem modelo também de petiçãozinha, né? Vou ver se eu consigo uma escritura para poder compartilhar com vocês também, para vocês entenderem como é a nossa atuação como advogados na esfera das serventias extrajudiciais, tá bom? Lembrando que amanhã a gente tem aula, né? Eu acho que é nesse mesmo bate-horário, né? 18 horas, né? Hoje a gente começou um pouquinho atrasado, mas aí a gente termina rápido aí. E para quem não assistiu às aulas anteriores, pode ir atrás, né, dessas outras aulas do nosso projeto Advocacia de Sucesso, porque a gente sempre, gente, trabalhou com situações assim, análise de casos reais. Tá bom, meus amores? Um grande beijo no coração de vocês, bons estudos e até a próxima.